Hoje eu trouxe uma autora africana em um livro com uma história multicultural, que é ao mesmo tempo muito particular da protagonista do livro, mas ao mesmo tempo muito nossa também. Eu tô falando de Americaná, da Chimamanda Ngozi Adichie. A Chimamanda, que é essa que tá aqui atrás inclusive, é uma autora nigeriana que iniciou a carreira acadêmica dela ainda na África, mas que se mudou para os Estados Unidos ainda jovem. Lá ela mudou completamente de ramo profissional. Inclusive, a trajetória de vida dela é muito parecida com a da protagonista do livro. O livro já começa com essa protagonista chamada de Fêmulo, com a carreira já consolidada no ramo de comunicação, mas que está em vias de retornar para a Nigéria depois de passar mais de uma década nos Estados Unidos. Mas de início não é contado pra gente o porquê desse retorno dela para a Nigéria. A partir daí a história retrocede e a gente vai conhecer a Efêmulo ainda jovem, antes de ela ir para os Estados Unidos. Então a gente vai começar a entender o ambiente no qual ela foi criada, como é que foi o contexto até o final da adolescência dela, e aí também que vai aparecer o personagem do Obinze, que é o cara que viria a ser o primeiro e o grande amor da vida dela. A rotina que a Efêmero levava na Nigéria não era lá muito fácil. Na época o país estava passando por uma crise política muito grande, era uma espécie de ditadura militar. Era muito comum acontecer greves e paralisações nas universidades, e aquelas pessoas que tinham uma condição financeira um pouco melhor acabavam indo embora para outros países em busca de melhores condições de vida. E é nesse período meio conturbado politicamente que a Efêmero decidiu largar tudo e ir embora para os Estados Unidos, porque ela já tinha uma tia que morava lá, a tia Ujo, e que era uma pessoa que poderia auxiliá-la nesse primeiro momento em que ela estaria chegando num país totalmente novo e desconhecido. Só que essa tia da Efêmero, também imigrante nigeriana, tinha uma vida emocional e conjugal muito conturbada, muito confusa e muito problemática. E somado a isso, a Efêmero também é aprovada na universidade que fica em outro estado que não que a tia mora. Então, em um dado momento, elas têm que se separar, e de repente a Efêmero se vê novamente sozinha, com um futuro totalmente incerto pela frente e sem nenhum familiar próximo para ampará-la. De início, a situação não é nada fácil para a Efêmero, porque ela divide um apartamento minúsculo com pessoas que ela mal conhece, ela não tem um emprego fixo que permita ela viver de maneira confortável ou tranquila, e ela não tem a quem recorrer, porque ela não quer preocupar os pais, até mesmo porque eles não teriam condições de bancar a permanência dela na América. A Efêmero até tenta, de diversas formas, se incluir naquele novo lugar no qual ela agora faz parte, mas ela percebe que tem alguma coisa que dificulta o acesso dela ao emprego, que dificulta o acesso dela àquelas pessoas com as quais ela convive, e aos poucos ela vai percebendo que aquilo acontece em decorrência da origem dela, dos traços culturais que ela carrega e das características físicas que ela tem. A imagem que ela passa é de ser uma pessoa muito forte, íntegra e segura de si. Tanto que quando ela ainda morava com a tia, por diversas vezes ela chegou a ter discussões com a tia Ujo, porque essa tia tinha, por exemplo, o costume de alisar o cabelo para ter mais chance de ser aceito na entrevista de emprego. E ainda estimulava que ela fizesse o mesmo. E sugeria que ela não conseguia os empregos, não conseguia ser aprovada por conta do cabelo afro que ela tinha. Mas para a Efêmero isso era algo totalmente sem sentido e desnecessário. A Efêmero também argumenta e bate muito de frente com a tia pelo fato dela, da Ojo, ser muito submissa e dependente do marido, sendo que essa tia quem trabalha e quem mantém o sustento da casa e provém tudo que a família precisa, enquanto que o marido se aproveita e suga ao máximo daquela situação. A tia aceita aquilo tudo, mas a Efêmero vê tudo como um verdadeiro absurdo. Uma outra coisa que com muita frequência a Efêmero faz é tentar encobrir ou não contar toda a realidade do que ela está passando para a família e para os amigos lá na Nigéria. A única pessoa para quem ela conta absolutamente tudo é o namorado que lá ficou, o Obinze. Mas nem mesmo ele pode fazer nada, porque esse período de crise financeira e existencial da Efêmero coincide com o período do atentado de 11 de setembro, o que fecha ainda mais o cerco para os estrangeiros com relação à entrada nos Estados Unidos, impedindo que o Obinze venha da Nigéria até a América para ajudá-la. E é nesse momento de solidão e desesperança que a Efêmero se vê obrigada a fazer certas coisas que são contra os princípios ideais dela para poder sobreviver na América, e que vão modificar a vida dela inteira dali em diante. O livro narra esses primeiros meses e anos de vida dela nos Estados Unidos de maneira muito forte, bem impactante, mas tudo para justificar ou fazer com que a gente compreenda melhor as decisões e as atitudes que ela passa a tomar dali em diante. Decisões que não são nada fáceis para ela. Ela foi meio que corrompida pelo próprio meio em que ela vivia por necessidade, mas aos poucos ela vai se recuperando, vai se recompondo, ela vai até conhecer pessoas novas que vão ajudar ela nessa nova fase. Mas à medida que ela vai se reerguindo e alcançando os objetivos dela na América, ela vai se afastando completamente de tudo e todos que ela deixou lá na Nigéria. Ela corta qualquer vínculo ou contato que ela tinha com o Obinze de forma bem brusca e proposital e assume por completo aquela nova condição de vida dela. Um outro emprego, um novo ciclo social, um outro namorado, enfim, uma pessoa completamente diferente. E é justamente aí que ela deixa de ser a Efêmero de antes e passa a ser a Americaná aqui do título. Eu confesso que eu imaginei que o livro fosse assumir um tom bem mais trágico do que ele de fato foi.
Não que eu pensasse isso de forma gratuita dele, mas isso aconteceu porque os fatos do início, todos dão a entender que pode vir a acontecer isso, de que pode acontecer algo mais tenso, mais cruel na vida da Efêmelo, mas não é bem isso que acontece. O livro continua assim com um teor crítico e de discussão bem forte, mas num contexto e numa forma diferente. Eu não estou dizendo mais ameno, mas apenas num molde diferente. Até mesmo porque esse livro vai falar abertamente sobre preconceito, racismo, xenofobia, misoginia e feminismo. De início, a protagonista literalmente passa por situações que exemplificam bem essas questões. Mas lá pela metade do livro, quando ela consolida a carreira dela e ela assume um patamar maior naquele meio onde ela vive, as discussões continuam sim sobre esses temas, mas mais no campo das palavras e das reflexões. Seja nos diálogos que a protagonista tem com os outros personagens, ou nas vivências que eles têm um com o outro, ou nos textos que ela escreve no final de cada capítulo. A Efêmela também é escritora na história e todo capítulo encerra com um pequeno texto dela. Em um dado momento, por exemplo, a Efêmela vai relatar que nunca havia se sentido de fato negra porque para ela isso era algo natural, que não distinguia ela de ninguém. E que ela só foi sentir isso quando ela se viu cercada por americanos que por conta própria criavam e sustentavam essa segregação racial e que deixavam isso bem claro na maneira como tratavam ela. Ela vai questionar inclusive o próprio conceito da palavra negro, afrodescendente e todos esses eufemismos e sinônimos que as pessoas criam para tentar amenizar ou diminuir os efeitos de uma situação real, mas que no final das contas só corrobora ainda mais para que essa distinção exista. Num determinado momento do livro, a gente vai encontrar um diálogo entre dois personagens que vão dizer que não há nada de errado com a palavra negro, mas sim com o tom, com a forma e com a maneira como ela é utilizada pelas pessoas. E se a gente for parar para pensar, traçar um paralelo e um pouco mais além, a gente pode até inserir nessa discussão que ela aborda aqui no livro diversas outras categorias e palavras que as pessoas utilizam para tratar os indígenas, os asiáticos, os imigrantes, as diferenças de classe social, as diferenças de religião, toda a nomenclatura LGBT, enfim, todas as diferenças que formam a humanidade. E se você refletir mais um pouco, vai perceber que existe todo um vocabulário de palavras politicamente corretas para tratar as pessoas e ao mesmo tempo diferenciá-las, diga-se de passagem, quando na verdade o problema não está na palavra utilizada, mas na maneira como ela é utilizada, no trato de um indivíduo com o outro, no bem-estar e no convívio dessas diferenças que formam os sujeitos. Enfim, esse é um livro extremamente atual, extremamente necessário, e eu acho inclusive que os assuntos que a Chimamanda inseriu aqui precisam e devem ser cada vez mais discutidos, falados, pensados e repensados para que a gente possa um dia alcançar uma sociedade que seja mais justa, com mais respeito e mais humanizada também. E se não bastasse, ele ainda é um livro de entretenimento muito bom, com personagens altamente carismáticos. Você acredita neles, sofre com eles, assume as brigas deles e torce por eles. E apesar dele ser um livro com um pano de fundo denso, ele traz um afago no final que é bem recompensador. E até saudosista também. Eu particularmente vi a última página do livro já sentindo muita falta da Tia Ujo, do Daik, do Obise, da Efêmelo e até do calor da Nigéria. Eu vou deixar aqui no box de descrição do vídeo um link com a palestra da Chimamanda que ela deu alguns anos atrás, que é simplesmente fantástico, e que ela inclusive fala assuntos que ela aborda também aqui no Americaná. Inclusive, para quem não sabe, esse discurso dela já virou até música na voz da Beyoncé. É incrível, só aumentou ainda mais a minha admiração por ela. Então é isso, se você gostou do vídeo, não esquece de dar uma avaliada. Me segue nas redes sociais que estão aqui embaixo, a gente pode conversar e se encontrar um pouco mais por lá. Faz algum comentário se você quiser. Obrigado por ter assistido e até mais.